Vídeo rápido sobre Gerdau com códigos de negociação GGBR4 igual 4 na Bolsa de Valores brasileira. GGBR4 que já retornou 1.900% ao acionista, igual 4 que já retornou 1.500% aos sócios contra um retorno de apenas 479% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$20.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O vídeo de hoje ele é bem curtinho, bem dinâmico, uma abordagem mínima no macro, porque o cenário macro eu gosto mesmo de abordar em vídeos da Vale. A Vale vai soltar o resultado amanhã e a gente vai falar também sobre o resultado da Vale. Mas o foco principal hoje é no resultado da Gerdau, e além do resultado fraco às vistas do mercado, eles também anunciaram pagamento de dividendos. Primeiramente, o resultado caiu 45,1% diante de incerteza macroeconômica global. Comentário rápido: pessoas estão começando a se dar conta daquilo que eu já trago há muito tempo, quando eu falo de macro e quando eu falo por demanda global. Ela apurou um declínio de 41% no seu lucro líquido, que foi a R$732 milhões. Lucro esse que ficou também abaixo do consenso de mercado, que esperava uma média de R$815 milhões. O EBITDA caiu 43%, esse sim sempre muito mais interessante de se olhar, para R$2 bilhões no período. E aqui um outro comentário também rápido, matérias do tipo: Gerdau tem resultado fraco e dividendo decepcionante, mas analistas olham para 2024, observem que eles se dividem entre otimismo e cautela para as ações. Na realidade, aqui a gente fala de meros observadores de cotação. Toda análise, seja ela de valuation, fundamentalista, o foco em momento algum é para o operacional da companhia, bem como para aquilo que é o principal de tudo, a commodity a que ela é ligada. E apenas para pontuar um pouco, volto a falar disso de uma maneira muito mais forte em Vale sempre. Já trago para vocês todo o cenário de crise na economia chinesa, crise essa que se iniciou com o setor imobiliário, abrangeu o setor financeiro e agora colapsou o mercado acionário. Nesse momento em que você vê esse vídeo, o próprio governo chinês está intervindo no mercado acionário chinês, em fundos de hedge, porque a fuga de capital estrangeiro e o mercado interno deles estão buscando mínimas. Mais uma: minério de ferro cai para menor patamar em 3 meses, com preocupação sobre a China. Essas de ontem, e novamente no dia de hoje, 21, mais 4% de queda das negociações em Dalian. GGBR igual anunciaram dividendos 175 milhões, enquanto Goal vai distribuir 51 milhões. É um montante de 0,10 e 0,5 por ação GGBR e por ação Goal 4, respectivamente. É um dividendo bem baixinho, por isso o mercado se diz decepcionado também. Informações oficiais da companhia: sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Vamos falar de Gerdau SA, e nesse caso eu trouxe essa imagem que quem já acompanhou talvez dezenas ou centenas de relatórios, você não precisa ter visto também milhares deles, já esteja familiarizado com aquilo que eu sempre digo. Sempre que na área de destaques a empresa começar as linhas principais com melhor ano da história da companhia em termos de segurança, ou com aqueles temas de selo ou destaque de ESG, qualquer coisa do tipo que não seja estampado logo na primeira linha em letras grandes, lucro líquido crescente, isso é rotineiro e podem reparar, é porque de fato o resultado não foi bom. O desempenho operacional da companhia, tanto em termos de produção quanto de venda, no trimestre a gente fala de uma queda marginal, no anual uma queda um pouco maior na produção, a venda muito estável, também uma queda marginal, só que o grande ponto sempre vai ser o anual ou no year over year, esse é o que realmente interessa. Uma queda de 9% na produção e uma queda de 5% na venda.
Eles novamente trazem o trimestral, mas o que interessa para a gente é sempre o anual. Quarto TRI de 22 contra quarto TRI de 23, ou seja, year over year, ano sobre ano, nós temos uma queda de 18% na receita da companhia. E aqui fica um ponto positivo quando a gente fala da empresa ou das. A administração, ela é boa. Essa flutuação, a gente vai falar lá no final do vídeo de gerenciamento de risco, ela tem que ser sabida, ela tem que ser entendível. São ciclos de baixa e ciclos de alta. O que não muda o operacional da empresa, que é o mais importante, por isso eu sempre gosto de olhar o EBITDA ou o EBIT, e a gestão. A gestão, ao que os números dizem, ao tempo que ela já está no Brasil, e o controle de fluxo de capital da empresa, ele é muito bem feito. Os índices de alavancagem sempre foram muito bem controlados, apesar de ser uma empresa cíclica, por diversos momentos ter sim dificuldades. Ela tem uma relação de dívida muito tranquila. Aqui a gente fala de uma dívida na casa de 10 bilhões, a dívida bruta. E o lucro líquido ajustado no período, 732 milhões. Nesse caso, da SA, uma queda de 40%. Trimestral, uma queda altíssima, mas importante no anual, uma queda de 41% da SA. E essa imagem é interessante não pelo retorno aos acionistas que eu resolvi trazer, porque a gente consegue ter um histórico maior de lucro líquido no intervalo de 4 anos. Tudo que a gente falou até agora pode soar ruim, pode soar péssimo para alguns, ou a empresa ter caído 10% talvez seja o fim do mundo. E a gente vai voltar a falar disso no gerenciamento de risco. Porém, observem que é uma queda estrondosa, só que esse cenário ele não é novo para a companhia. A gente pode falar da tanto controladora quanto controlada, eles são extremamente experientes em viver esses ciclos. Isso não é novo para a companhia, não deveria ser novo para quem é sócio ou para quem pretende ser sócio. Esses ciclos são comuns em empresas como Gerdau e demais empresas cíclicas. Falando de GGBR4, ela que coberta por 15 casas ou 15 analistas, tem 7 recomendações para neutra, 8 recomendações para compra e nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros. Antes de mais nada, principalmente nesses casos, eu gosto de reforçar as 6 categorias de Lynch. É imprescindível que vocês classifiquem ela, ou pelo menos tenham em mente, pelo menos assimilem, que ela é uma empresa cíclica, que a receita e lucro sobe e desce de acordo com os ciclos e que o timing é extremamente importante para esse tipo de empresa. DRE da companhia, maior histórico possível, e é visível quando a gente olha no longo prazo que a empresa cresce. A empresa cresce em receita e, apesar de uma margem muito comprimida, ela também cresce em lucros. Histórico de prejuízo em diversos anos, aqui a gente enxerga 3 anos, porém são 3 anos de um histórico de 14 anos. Ela é uma empresa cíclica, não tem nada de anormal nessa primeira imagem que a gente tem dela. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 6,6%, porém percebam a extrema oscilação. E isso é algo muito normal em empresas cíclicas. Por anos você enxerga um ciclo de baixa, e aqui a gente pode falar de economias, macros, demanda, China e minério. Aqui a gente fala de um super ciclo, e aqui a gente tem um novo ciclo. Para onde ele vai? Ninguém sabe. Qual comentário que eu quero trazer aqui? Essa extrema oscilação, ela não é para assustar você, porque eu sempre digo que isso não é algo benéfico quando a gente analisa empresas ordinárias. Por exemplo, se eu estivesse analisando uma empresa de utilities do setor de saneamento, não seria uma imagem nada boa. Porém, uma empresa cíclica viveu um ciclo de baixa, um super ciclo de alta, maior rentabilidade atingida aqui, nada anormal até agora com a empresa. Sempre lembrando que nós já alternamos e voltamos a olhar números da Goal 4, Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. Ela tem uma média histórica de 6,3%. Percebam diversas lacunas, mais 2 ou 3 anos aqui, dividendos irrisórios, em determinado momento, uma explosão. Isso é típico de empresas cíclicas. Por isso, quando a gente fez aquele vídeo da carteira de dividendos perfeita, empresas cíclicas não vigoram, com a rara exceção da Bradespar. Lacunas como essas
e períodos de dividendos marginais são o pior cenário para qualquer pessoa que queira uma carteira remunerada. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, regressão à média, ela tem uma média histórica de 7 vezes o seu lucro, extrema oscilação também é normal, porém atentem-se que, em casos específicos de empresas cíclicas, lembre-se, empresas cíclicas são empresas diferentes. E eu sempre vou bater nessa tecla toda vez que qualquer pessoa enxerga um PL tão baixo, eles dizem que ela está sendo negociada a um múltiplo baixo, que é um bom momento. Porém, raras pessoas, e eu vi recentemente o pessoal do Alasca comentar isso, múltiplos baixos para empresas cíclicas ligadas a commodity, quando você enxerga, invariavelmente isso não é um bom momento. Invariavelmente é porque o EBITDA da companhia, o EBIT, geração de caixa operacional, alta demanda e a commodity está nas suas máximas. Vamos tirar uma prova? 2021. Só abrir o histórico de 5 anos, dá uma olhada aonde a companhia chegou. 15, 16 reais. GGBR4. O mesmo seria para ela. Vamos fazer juntos. 21. Ela estava nas máximas. Empresas cíclicas. Quando o EBITDA está na máxima, a commodity está nos preços máximos, elas produzem tanto, elas têm uma capacidade de geração de caixa tão absurda que os múltiplos distorcem e você pode ser levado ao engano. Em empresas cíclicas, quanto mais distorcido o múltiplo, melhor. Quanto mais feio a imagem, melhor. Vamos observar 15, 16, 17 em um cenário que ninguém compraria uma empresa dessa. Vamos expandir aqui para máximo. Observem 15, 16 e 17. A empresa chegou a ser negociada a 90 centavos. E a gente já vai falar da questão preço ali na frente. Então sempre vale eu reforçar, sempre vale eu trazer a tese de inversão de múltiplos para empresas cíclicas. Não analisem o PL, o preço sobre múltiplo, de uma maneira convencional, como se a gente estivesse analisando Banco do Brasil ou Taesa. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, uma média baixa para uma empresa cíclica, 2,72, e o atual dela está em 0,3. Muito bem administrada o fluxo de caixa da companhia, muito boa a gestão da empresa. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi. Eu já tenho minhas considerações para a utilização disso, e quando a gente traz isso ainda para empresas cíclicas, aí eu sequer passo perto, inclusive no âmbito pessoal. Não faço, não indico que façam e não farei agora. Por quê? Alta oscilação, você não consegue jamais fazer um preditivo para uma empresa desse tipo. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Quanto ao gerenciamento de risco, a gente acessa a nossa planilha, metalúrgica Gerdau, e ela obtém nota 3. Portanto, falamos da metalúrgica Gerdau, uma empresa de commodities cíclicas ligada ao minério, e eu já vou pontuar isso para vocês, e ela obtém nota 3. Eu considero ela apenas uma boa companhia. Lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Pontos positivos e negativos. A Gerdau ela é uma empresa que cresce ao longo da história, cresce ao longo dos anos, está no Brasil há muito tempo e a gente não tem nenhum gatilho ou nada que faça virar essa chave que nos mostre que ela não estará aqui pelos próximos anos. É uma empresa rentável e, ao que tudo indica, muito bem administrada. Pontos negativos? Nenhum. Dentro do que ela faz, quando a gente compara ela aos pares dela, a gente não pode comparar ela com a Vale, por exemplo, a não ser que seja numa finalidade meramente educacional, aí sim, ok, mas em termos de número não. Com todos os seus pares, ela opera dentro daquilo que é melhor para ela. O único ponto de atenção é que ela é uma empresa cíclica, períodos de dividendos mínimos e períodos em que você não vai receber nada. É muito importante ter estômago para lidar com esse tipo de empresa. Por isso eu sempre falo, e na metodologia que eu trago para os membros, é importante construir a base da pirâmide, a base do portfólio, para depois a gente chegar em empresas desse tipo.
Para finalizar, duas pontuações. Muito se fala de que Goal não é uma empresa comoditizada, de que o negócio dela é aço, só que não tem saída. É a mesma conversa que eu falo até hoje da Klabin, onde as pessoas falam da diversificação do seu portfólio. Não tem saída, por mais diversificado que sejam, é estrutural. Ela sempre será ligada à celulose. Goal, GGBR, todas as demais que lidam com aço, quando a gente fala de siderúrgicas, são ligadas ao minério de ferro. Não tem para onde correr. Apenas para pôr isso à terra, para as pessoas que falam que ela não é comoditizada, em azul nós temos o minério de ferro, em laranja nós temos a Goal 4. O minério de ferro entra num ciclo de baixa, ela entra junto. E aqui nós falamos de 5 anos. Lateraliza e tem uma pequena alta até 2019, ela faz o mesmo processo. Nós entramos num super ciclo de 2019 e 2020, não só no minério, como das demais commodities, ela faz o mesmo caminho. Minério de ferro cai, ela também cai. Portanto, primeira coisa para ir para a terra, ela é comoditizada, mesmo lidando com o aço, seja ele plano, seja ele qual for, ela é comoditizada. Segundo ponto, e esse é um ponto de alerta, é a questão do preço. Porque eu nunca fiz um vídeo dedicado a ela, uns inscritos começaram a me pedir, e quando eu fiz o vídeo deu 50 mil visualizações. E nem por isso eu explorei ela e comecei a fazer vídeos seguidos dela. Esse é o primeiro vídeo. Só que muito me assusta essa perseguição que existe hoje, buscando Gerdau e Goal, porque nós temos uma queda de apenas 10% nos últimos 12 meses. Esse ano, uma queda de apenas 8%. Isso é uma queda marginal. Bradesco cai isso em um dia. Empresas caem 20% em 2 dias. Isso não era para ser motivo para angariar ou para chamar tanta atenção de pessoas que ficam focadas apenas em preço. Se eu expando isso para um universo de 5 anos, ela ainda está retornando 120%, 120% em apenas 5 anos. E a figura já muda porque você percebe que ela está próximo das máximas dela. Essa queda de 10% não é nada. E se eu trago uma figura ainda maior, de mais de 2 décadas, aí talvez essa seja para abrir a mente de muitas pessoas que acreditam que ela seja a oportunidade da vida hoje, talvez a última bolacha do pacote. Não, não é. Ela chegou a ser negociada há apenas 8 anos atrás, e 8 anos é um período curtíssimo no mercado acionário, isso é curto prazo, a centavos. Hoje ela custa R$10. E qual que é o grande risco disso? Para quem enxerga apenas queda de curto prazo, é necessário expandir dessa forma para enxergar que ela ainda tem diversos caminhos. Para eu considerar uma queda de Goal ou de GGBR, a gente tem que estar falando algo em torno de 30%, 40%, 50%, pelo menos, porque aqui falamos de uma empresa cíclica. Empresas desse tipo, sair de centavos e ir a R$25 e depois retornar novamente a centavos, é algo extremamente normal. Uma queda de apenas 10% não deveria ser motivo algum para colocar ela em tamanho holofote. Portanto, se você quiser comprar, que seja por uma convicção de que ela é uma boa empresa, agora se você estiver operando o preço, o que por si só já é errado, fica o alerta aqui. Ela caiu apenas 10%. Isso não significa margem de segurança alguma, principalmente quando falamos de empresas cíclicas. Portanto, falamos hoje da Gerdau, uma boa empresa, com uma boa gestão e bons números. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez dela aqui no canal. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!